É o saber ganhando mais espaço, com estrutura firme, passo a passo, passo. E nós sabíamos que seria essa festa tão bonita como está sendo. A gente não está se surpreendendo. Surpreendente é a quantidade de populares que, tanto daqui quanto de outras localidades, vieram, Dona Tio, para ver essa festa. É que o governo está mexendo com a cidade toda, com o município todo. Eu quero registrar também, juntamente com a tribuna de honra deste encontro, a presença do pastor Alex, está ali já acomodado, e da irmã Naira Oliveira. Mas, senhoras e senhores, nós vamos para o ápice deste encontro, desta festa. O ex-diretor desta escola, o Joaquim Matos, foi chamado aqui para receber uma comenda e não veio. E aí, ajustando o fuso horário, ele chegou. Ele está aqui já entre nós, o Joaquim. Fosse para dar aula, eu ia levar falta. Então, senhoras e senhores, com muita alegria, com muita satisfação, eu vou passar o microfone para a autoridade que, segundo Idevaldo Rocha, Itapajé precisava, e olha que o IDE tem propriedade. Foram quantos anos como vereador? Só 20. Foram quantos anos como vice-prefeito? 8, 28. Se pegar um menino, já é um homem, 28 anos. Conhece da nossa história. E o IDE dizia ontem, Tabosa, o que a gente precisava era de um líder, era de alguém que pudesse ter o poder dado pelo povo para fazer a revolução administrativa e a transformação política. A revolução administrativa e a transformação política que nós estávamos a precisar. Então, para acolher o indivíduo, o ser humano, o cristão, que se dispõe a dar o seu tempo para nós, só uma salva de palmas boa para Raimundo Nonato Souza Silva, o Nonatinho, prefeito de todos nós, e que está mudando a nossa realidade. Você quer falar aí do centro, meu filho? Nonatinho, com a permissão de Vossa Excelência, antes do discurso do nosso gestor, eu queria convidar para ficar do seu lado e lhe trazer uma mensagem. A irmã Naira Oliveira. Pode ser? Irmã, por gentileza, se quisesse fazer acompanhado do pastor Alex, que assim seja. Vamos aplaudi-los. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Quero cumprimentar o nosso prefeito e todas as autoridades aqui presentes. Que o Senhor continue abençoando cada um. Também quero registrar a presença da Eliana, nossa diretora ali do colégio, irmã Aldísio, Micaele. Que o Senhor continue abençoando este povo que estava esperando por este sonho. E o sonho chegou. Aleluia. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Para me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus passos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Quem souber cante, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre fiel. Aleluia! O Senhor é o advogado. Então não desista, acredite e creia. Atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo.
debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Agora, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Aleluia. Se o Senhor está advogando a tua causa, você não é perdedor, você é um vencedor. Então creia, aleluia, que você vai vencer no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir, portanto, o prefeito de todos nós, itapajenses. Não é, Natinho? Bom dia. Minha saudação a todas as autoridades aqui presentes. Minha saudação de carinho, respeito aos nobres vereadores que tiraram a manhã de domingo para vir passar com a comunidade do Aguaí, celebrando este momento de vitória da comunidade. Vários vereadores aqui presentes. Obrigado em nome da comunidade e parabéns pela atitude, pelo respeito, pela honra ao povo que cada um dos senhores e senhoras representam. Meus cumprimentos aos nobres secretários municipais, em nome da secretária da Educação, que é a nossa protagonista de hoje. Haja visto que estamos aqui para reinaugurar esta escola aqui na comunidade. A todas as outras lideranças aqui presentes, em nome do doutor Idé, que tem uma longa carreira de protagonismo no município, de lutas pelo município. Aos presidentes de associações todos aqui presentes, o meu abraço, em nome do Flávio, que é presidente da associação aqui do Aguaí. Todos que vieram de outras comunidades, de pessoas aqui de várias comunidades, eu quero saudar em nome deste casal que veio lá da Chapada, que é tão distante daqui, e vieram nesta manhã de domingo, está aqui participando. A Rita Célia com o meu xará ali, o Nonato, ali presentes. Então, em nome deles que vieram de tão longe, cumprimento a todos os outros que vieram também participar desta festa aqui no Aguaí. E quero fazer uma saudação a todos os ex-alunos aqui, em nome do Rafael, que está lá atrás, Rafael Furtado, escondidinho ali, que é um grande comunicador, ex-aluno aqui desta escola e que representa esta riqueza que o Aguaí tem, levando
Aliás, né, eu chamei Rafael Adriano Furtado, né? Desculpa, o Adriano Furtado. É porque ele hoje faz um programa com o Rafael Barbosa, eu sempre escuto eles dois, e eles ficam brincando, insultando um com o outro, que eu até misturo o Rafael e o Adriano agora, né? No fim da linha. Sempre eu os ouço, às vezes pela manhã, e ele é uma representação aqui desta riqueza que o Aguaí tem, um povo que tem muito amor ao seu lugar, e este amor produz muita sabedoria. É uma região de pessoas muito sábias. Eu tive a satisfação de conhecer o seu Julimar, e era um homem de elevada sabedoria, de muitos valores, de conceitos fortes em relação ao que ele defendia para o município, e fazia uma defesa sempre muito enfática para a sua região, mas uma defesa com sabedoria, com propriedade. Demonstrava sempre muito conhecimento da história, conhecimento do que ele ia defender. Tudo estava precedido de estudo, de análise, falava com qualidade. Então, assim como o seu Julimar, como o Adriano, vários outros que eu conheci ouvindo suas manifestações aqui desta região, demonstram ser uma região rica de saber, de conhecimento, e me parece que isto é resultado muito também do amor que construíram nas vivências do Aguaí. O próprio hino do Aguaí traz isso, diz que o Aguaí é fonte de amor, e isto é muito presente. A gente vê muito isso na forma como as pessoas se manifestam, amor pelo lugar, amor pelo Aguaí, o amor aqui pela história, pela sua vivência, e isto é muito importante. Isso dignifica a comunidade. Por isso eu quero parabenizar muito vocês por isso, por valorizarem a região de vocês, as riquezas naturais e as riquezas humanas que vocês têm. Isto faz de vocês pessoas especiais. E quanto mais vocês prezarem por isto, mais vocês estarão se engrandecendo diante das dificuldades e construindo um caminho sempre feliz, de paz, de inspiração para as gerações futuras. Isto é, portanto, expressão de muita riqueza de um povo. Vocês são um povo rico, e eu tenho muita honra de poder estar aqui nesse momento conversando com vocês, de saber que eu recebi uma grande confiança de vocês nas eleições que passaram. Então, para mim é razão de muita honra que eu quero aqui manifestar, declarar diante de vocês. Sentir-se honrado por algo é sentir-se valorizado, reconhecido, respeitado, é sentir-se visto, e portanto é algo que nós devemos tratar com todo zelo, com toda dedicação. A política em nosso país tem sido muito desvirtuada. O sentido verdadeiro da política tem sido muito distorcido. E isto tem prejudicado muito o nosso país ao longo da sua história. O Brasil poderia ser um país onde o seu povo poderia viver muito melhor se fosse um país onde a política fosse tratada com mais seriedade, realmente emanando, expressando a sua verdadeira essência. No entanto, muitos do nosso povo
desviaram o sentido da política e fizeram do Brasil um país rico que produz muita miséria ao longo da sua história tem produzido. E isto não é algo que nós devemos nos conformar. Nós precisamos entender que esta realidade precisa ser enfrentada, precisa ser transformada. É pelo enfrentamento que a gente transforma. Nós estamos aqui, neste pequeno pedaço do país. Mas a mudança que nós queremos para o mundo, ela deve começar no lugar onde a gente está. É no lugar onde nós atuamos que nós devemos promover a mudança que nós sonhamos para o mundo. Começa primeiramente dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, é que começam as mudanças que nós desejamos. E isto deve se multiplicar dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município. Não colheremos jamais coisas boas plantando coisa ruim. É pela ação boa que nós vamos ter frutos bons. Então nós precisamos fazer o dever de casa, é a lei da natureza. É a lei da natureza. Nós precisamos fazer a nossa parte para que possamos colher os bons frutos que desejamos. E um momento como este é muito conveniente falarmos sobre isso. Uma manhã de domingo que tantas pessoas se reúnem para comemorar o feito da comunidade. É conveniente pensarmos sobre isso, sobre o nosso papel, sobre a importância das nossas atitudes, sobre a importância do nosso comportamento, das relações que nós construímos com as outras pessoas, para o futuro que nós queremos construir. A escola, ela tem uma missão, que a escola de vocês está escrito aí nesse panfleto que vocês entregaram, a missão da escola. E a missão da escola diz que é educar todas as crianças com o ensino integral. O que é verdadeiramente o ensino integral? É educar a criança pensando em todas as dimensões da vida humana. É educar a criança pensando no conhecimento, mas pensando na família, pensando nas relações sociais, pensando na sua relação com Deus, na sua espiritualidade, pensando na sua afetividade, nas suas emoções. É educar a criança pensando na sua saúde física, na sua saúde como todo. Isto é o ensino integral. É pensar que a criança é um ser humano, que como ser humano tem várias dimensões de existência e precisa, portanto, ser vista, orientada, apoiada em todas as suas dimensões. Mas isto também vale para a nossa vida como um todo, para a nossa vida em comunidade, a nossa vida em um município. Entendermos que todas as pessoas têm várias dimensões na sua existência. Nós somos seres humanos que temos carência de muitas coisas, não apenas carência do pão, da água. Nós somos carentes de cultura, de esporte, de educação. Nós somos carentes de trabalho, de muitas coisas que são necessárias para que vivamos com mais dignidade, com mais autoestima, com mais realização pessoal. Por isso, precisamos nos respeitar e nos relacionar uns com os outros, entendendo que cada um é e que cada um precisa
ser cuidado por nós. Nós devemos cuidar uns dos outros. E um cuidado está na essência da política, da verdadeira política pública. Poder realizar um ato como este, que disseram alguns que me antecederam em suas falas, que não era prática no município, quando iniciava-se alguma obra e outra gestão vinha, não tinha-se a prática de dar continuidade e de concluir, entregar à comunidade, e muitas vezes aqueles investimentos eram perdidos porque aquelas obras ficavam pelo meio do caminho. Isto que nós estamos fazendo é apenas cumprir a essência da verdadeira política, cuidar. Se não olhássemos com atenção, por exemplo, para concluir com agilidade, com responsabilidade esta obra, nós não estaríamos cuidando da comunidade do Aguaí. Então nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, cuidar. Cuidar para promover as pessoas e os lugares onde as pessoas moram. Vocês colocam aí como princípio aqui da escola de vocês um pensamento do Paulo Freire. Eu vi que vocês colocam o pensamento do Paulo Freire como princípio da escola de vocês, onde o Paulo Freire diz que somente ocorre inclusão das pessoas quando a educação ela se dá aprendendo pelas diferenças entre as pessoas e não pelas igualdades entre elas. E isto é muito interessante pensarmos sim neste momento, que nós somos diferentes, temos nossas diferenças, nossa forma de pensar, nossos pontos de vistas, mas devemos aprender uns com os outros, nos relacionarmos uns com os outros nas nossas diferenças, pensando naquilo que deve nos unir, que é o bem comum, o bem do município, o bem da cidade, onde a gente tem a nossa história, e onde a gente quer que os filhos, que as gerações futuras vivam melhor e que também nós vivamos melhor. Isto deve nos unir. Isto deve nos unir. É muito triste ver pessoas que participam de atividade política com o fígado, só com o fígado, só com a raiva, só manifestando coisa negativa, conflitos. A eleição passou, foi no ano passado, e tem gente que ainda continua na mesma pisada da eleição. É criticando, é batendo, é falando mal, parece que tosse que as coisas não dêem certo, é diminuindo aquilo que de bom é feito, querendo diminuir, apequenar as coisas boas que são feitas, jogando muitas vezes palavras de maldição contra as coisas. Palavras têm poder, meu irmão, palavras têm poder. A Bíblia nos ensina isto. Se nós proclamamos coisas ruins, se antes das coisas acontecerem a gente já diz que não vai dar certo, a tendência é que não dê certo mesmo, porque a gente já está começando a construir a realidade pela nossa mente e pelas nossas palavras. Então muita gente fica, alguns multiplicando palavras de maldade e outras vociferando raiva por diferenças, por não aceitar as diferenças, porque o seu grupo político não ganhou a eleição. Não é porque o seu grupo político perde uma eleição que quem ganha deve ser tratado como seu inimigo. Da mesma forma, quem ganha não deve tratar quem perde como inimigo. Principalmente quem ganha. Quem ganha tem que ter a grandeza de ganhar. A grandeza de ganhar
respeitando a todos. Quem é vitorioso e não tem respeito pelos outros, não é digno da vitória. E quem perde e não respeita os que vencem, não são dignos de um dia poder ter vitória. Então todos nós precisamos ter dignidade para vivermos a nossa cidadania, a nossa história. E a dignidade passa pelo respeito, pela honra, para que possamos construir aquilo que nós sonhamos. E todos os sonhos são possíveis. Eu vi o presidente da associação se manifestar, não sei se propositalmente ou por coincidência, ele veio com uma blusa que está escrito: tudo é possível àquele que crê. Esta é uma mensagem muito adequada para um momento de celebração. Tudo é possível àquele que crê. Nós é que falhamos porque cremos pouco. A gente diz que crê, mas a nossa crença é fraca. Porque se nós acreditássemos mais, se a nossa fé fosse mais forte, nós faríamos coisas que até nós duvidaríamos que nós teríamos feito. É assim que os homens de fé fazem. Eles fazem coisas que até eles se surpreendem com o que fazem. Porque foi o próprio Senhor que disse que aquele que tem fé pequena, mas se for fé verdadeira, ele muda até um monte de lugar, pela força da sua fé. Quanto mais poder construir melhorias na vida de uma comunidade. Agora, esta fé, ela precisa ser viva e ser colocada em prática todos os dias. Precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nos instruir, para nos conduzir. Nós estamos aqui celebrando hoje, a igreja celebra o Pentecostes, um fato extraordinário ocorrido na história da humanidade, onde homens que tinham descoberto o Salvador estavam preocupados, aterrorizados com as perseguições, com as ameaças que estavam sofrendo, e estavam reunidos em oração a Deus, em um lugar fechado, e soprou sobre eles um vento forte, que era o sopro do Espírito Santo. E aqueles homens foram totalmente transformados. Nunca mais foram as mesmas pessoas, mas se tornaram pessoas críveis. Pela fé, eles construíram o cristianismo, levaram adiante toda a promessa cristã que Jesus nos trouxe. Eles saíram a propagar o evangelho que se espalhou por todo o mundo, sem ter medo nenhum, felizes até em meio às dificuldades. Fizeram tudo uma grande revolução na humanidade, levando o evangelho do Senhor Jesus, porque eles se deixaram ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E nós, na nossa vivência em comunidade, estamos precisando pensar sobre esta essência nossa de seres humanos. Eu vi um cidadão que gosta de escrever sobre Itapajé, sobre a política, sobre a sociedade itapajéense, me fazendo uma crítica, porque no meu pronunciamento lá na inauguração da praça do bairro Pedra Branca, eu falei no nome de Deus, porque lá eu falei do bem, da fraternidade, do amor, e ele dizia que aquilo era perigoso, porque aquilo era uma estratégia para enganar o povo. Olha a que ponto nós chegamos,
quando alguém que está à frente do povo fala em nome de Deus, é considerado alguém que está usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Porque Deus já não faz mais parte da nossa vida de forma tão concreta, nas relações diárias, na nossa convivência, nos vínculos que nós construímos. Tem pessoas tão vazias que, ao ouvirem o que é bom, elas se incomodam a tal ponto, porque elas estão como extraterrestres, fora da realidade do que é bom. Elas estão vivendo numa dimensão tão ruim que elas já não conseguem perceber a dimensão do bem. E hoje, eu uso todo este tempo que vocês estão me concedendo para poder convidá-los a construirmos uma dimensão do bem para a frente. Uma dimensão do bem, um ambiente de prosperidade que deve ser fundamentado no amor. Que não seja apenas o Aguaí que conte no seu hino que ele é fonte do amor, mas que nós desejemos que o Itapajé seja fonte de amor, para que nós possamos ter crianças crescendo com felicidade, jovens sendo felizes, uma comunidade mais feliz. Nós podemos aproveitar muito bem a gestão pública deste município que nós temos aí para frente para executar, se nós estivermos com bons propósitos, sem pensarmos em dividir, mas se pensarmos em somar, se pensarmos em união, nós poderemos fazer muitas coisas. Por isso, hoje, que o Aguaí nos inspire a fazermos essa história diferente, pelo bem desta terra tão rica de história, de cultura, de talento, que é o Itapajé. Que não precisemos ouvir, como eu ouvi o Orleí numa plenária, aqui falar com o coração doendo, histórias de uma estrada que maltratava a comunidade de forma muito humilhante, ou histórias de ter acreditado em um político que votou e que passou 4 anos e depois, quando chegava outra eleição e ele questionou o político que não andou no Aguaí, na comunidade, depois o político disse que é porque tinha alergia a mosquito no dia, muito ele. Então, que nós possamos não ter que ouvir essas histórias de políticos que fogem até com medo do mosquito, quanto mais com medo de gente, com medo do povo, das pessoas, com medo de lidar com os sonhos, com as necessidades, com os problemas e com as lutas das pessoas. Que nós tenhamos homens e mulheres que queiram assumir cargos públicos para estar junto com o povo, cuidando do povo, promovendo o povo, promovendo a cidade e fazendo a sua parte para ter um mundo melhor a partir do lugar em que tem a chance de atuar. Então, nesse sentido, eu agradeço muito vocês, como iniciei, pela oportunidade de viver este momento de vitória com vocês e concluo presenteando vocês. Vários pedidos foram apresentados, mas para o Guaribuçu, eu vou pedir aqui ao chefe de gabinete que já anote e que já passe a autorização para fazer a iluminação de LED lá no centro do Guaribuçu, como foi pedido por ofício, e a restauração da praça do Guaribuçu. Vamos fazer, Antônio Cardoso, para que você se sinta honrado pelo que você acredita, que você é um homem que acredita em um mundo melhor e que luta por isso. E para o Aguaí, dentre os muitos pedidos que foram feitos,
Eu vou deixar aqui a autorização para que se inclua, Edinho, no plano de recuperação de pavimentação, a recuperação da pavimentação do Aguaí, e Thompson está autorizado fazer a perfuração de um poço, como eles pediram aqui para o Aguaí. Então inauguramos a escola, vamos inaugurar, vamos cortar a faixa, vamos todo mundo para lá, a gente vai